primeiramente eu gostaria de me apresentar. A Laide já me apresentou um pouquinho, né? Eu agradeço aí pela Laide. De fato, meu nome é Matheus Querido, eu sou gestor de produtos da Digitrol, responsável pelos produtos da Jumo, tá bom? A Jumo, para quem não conhece, ela é uma empresa alemã, tá bom? Que fica matriz numa cidade chamada Fulda, fica no meio da Alemanha, tá? Bem no centro da Alemanha, próximo aí da cidade de Frankfurt. Teve uma fundação em 1948 e hoje ela possui aí escritórios em mais de 60 países, tá? Em 14 localizações aí no mundo com produção. Isso significa que, por exemplo, no Brasil, como ela não tem um escritório próprio, ela é representada pela Digitrol, isso já há mais de 20 anos, tá? Então a Digitrol aí tem um grande relacionamento com a Jumo já há muito tempo, ok? O que faz a Jumo, né? O que a Jumo ela de fato produz? A Jumo ela é uma empresa de automação industrial que produz sensores principalmente para a linha de instrumentação de processos. Então, a gente trabalha aqui com a linha de temperatura, pressão, nível, vazão, umidade, inclusive parte de análise de líquidos, para fazer toda a análise, por exemplo, de pH, condutividade, redox, turbidez e etc. Além disso, a Jumo ela também fornece, né, e produz produtos aí para automação industrial, principalmente na parte de controle, parte de controladores, a parte de registros, que é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, com os registradores, a parte de automação, com CLPs, transmissores, com unidades de potência, e a parte de monitoramento para temperatura, tá bom? Então, já que agora vocês já conhecem um pouquinho da Jumo, já sabem o que ela faz, já sabem onde ela está localizada, vamos aí ao que interessa, né, que são os nossos registradores sem papel. O que são os registradores sem papel? Os registradores, eles são dispositivos, né, que são capazes de armazenar dados de processos por um determinado período. Eles registram essas informações em um banco de dados temporal. Isso ele vai gravando isso de acordo, né, ao longo do tempo, que é muito melhor, por exemplo, do que gravar isso como se fosse um banco de dados relacionais, que é baseado aí por meio de, né, relacionamentos, entidades e tabelas. Isso faz com que ele tenha um desempenho operacional de controle, recuperação, otimização e armazenamento desses dados muito mais eficaz. Essas informações, elas são dispostas para o usuário como por meio de um gráfico. Pode ser um gráfico temporal, em forma de texto tabular, em forma de gráfico, como, por exemplo, gráficos em barras, ou até mesmo via telas de processos que são customizáveis ou para sistemas supervisórios. Aqui tem alguns exemplos, né, dessas telas, a gente vai poder ver mais para frente um pouquinho. Então, aqui estão diagramas que são diagramas verticais, horizontais, para entradas digitais, para textos tabulares, tá? Textos tabulares individuais, gráficos em barras, enfim, existe uma variedade muito grande de informações que a gente consegue visualizar no registrador. A Jumo ela tem uma tradição já no desenvolvimento desses registradores sem papel, tá? Há mais de 20 anos. Sem papel por quê? Porque tudo é feito por meio né, computadorizado, né, um meio digital. Isso começou lá atrás com o logo screen, passou para o logo screen CF, logo screen 500, logo screen NT, até a gente chegar aos logo screen 600, 601 e 700, que é assunto do nosso webinar de hoje, tá bom? A gente vai falar exclusivamente desses caras. Mas assim, a Jumo ela possui um portfólio muito grande de produtos que contém registradores também, né? Além, obviamente, dos registradores, a gente tem aí o nosso painel multifuncional do Emitron, que é o nosso CLP, onde ele também contém registradores, o Imago 500 e o Dicontouch e o AcusTouch ESP, que são controladores de processo, ele também vem com opcionais para registro, ok? O registro de dados. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente dos registradores, tá bom? Da parte do 601 e do 700. E eu gostaria de começar,
né, falando sobre algumas características funcionais dele, relacionados a hardware, algumas funcionalidades, tá, de configuração e o setup de parametrização. Para isso, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou trocar a minha tela aqui, e depois a gente volta para essa apresentação. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar uma nova tela com vocês, tá bom? Só um minuto, que eu estou abrindo aqui as informações. Tá aí. Aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente referente às configurações básicas desse registrador, tá? Vocês podem ver aqui na tela, nesse canto aqui, que eu tenho, né, a informação, eu tenho um registrador ligado, tá? Eu estou com o Logo Screen 600 ligado, ok? E a primeira coisa que a gente deveria fazer quando a gente, né, liga um registrador é justamente a gente parametrizar esse cara, falar qual é o registrador. Então, eu vou vir aqui, ó, em novo, tá? E, por exemplo, eu tenho 4 maneiras de selecionar esse meu registrador. Eu posso fazer isso de forma manual, importar os dados por meio aí de um dispositivo externo, tá? Via interface, tá? Com reconhecimento automático do dispositivo, e via interface com reconhecimento automático e leitura de configuração prévia do dispositivo, ok? Essa via interface ela pode ser via USB ou pode ser via Ethernet, tá? Para eu mostrar mais a parte de hardware para vocês, eu vou fazer uma configuração manual aqui, ok? Considerando que eu tenha um Logo Screen 700, tá? Eu só dou um concluir aqui. Ele vai me abrir essas opções, tá? Que são as opções de hardware. A opção mais básica que eu poderia ter seria nessa configuração aqui, por exemplo, né? Onde eu não tenho slot nenhum de entrada, tá? E eu tenho apenas uma entrada Ethernet. Aqui, o que eu consigo visualizar é que, como padrão, eu já possuo uma entrada Ethernet, eu já possuo uma entrada aqui serial, tá? Para RS232, RS485, já tenho um relé de saída, um SPDT, obviamente a minha fonte de alimentação para ele, e aqui eu tenho minha mini USB para eu justamente fazer a conexão com esse software de setup aí do Jumo Logo Screen 600, 700, ok? Mas vamos incrementar um pouquinho esse cara, vamos colocar, por exemplo, uma outra rede. Eu vou colocar uma rede, por exemplo, uma Profinet. Tá? Vou colocar que eu tenho aqui um slot com 6 relés, vou colocar que eu tenho mais 6 entradas analógicas, vou colocar que eu tenho mais 3 entradas analógicas, 4 digitais e 4 digitais ou saídas digitais, ok? E aqui você pode ver que aqui eu tenho três entradas analógicas, 6 entradas digitais e uma saída analógica. E aqui eu tenho 3 entradas analógicas, HI, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, 4 entradas digitais e 4 entradas ou saídas digitais que são configuráveis aqui também pelo registrador. Então eu vou dar um seguinte, eu posso colocar aqui alguns opcionais, por exemplo, como módulos lógicos e matemáticos, além aqui de um código para texto estruturado. Vou dar um concluir e ele vai abrir aqui a informação de registro. Tá? Como eu tenho aqui já um Logo Screen 600, tá? Conectado ao meu computador, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um novo novamente, tá? E aí, em vez de eu selecionar o manual, eu vou selecionar via interface. Via interface com reconhecimento do meu dispositivo. Vou dar um seguinte, ele vai pedir aqui, eu estou conectado no USB. Vou dar um seguinte, ele vai mostrar para mim concluir. E como é que eu sei que ele está conectado? Aqui embaixo, né? Vocês podem ver, ele vai mostrar aqui, ó, conectado com o Jumo Logo Screen 600, 700, que é o software de setup. E aqui você pode ver que ele já identificou automaticamente qual é o meu produto. Ele já falou para mim que eu estou com o Jumo Logo Screen 600. E essa daqui, o slot 1 e o slot 2, tá? É a configuração que eu tenho atualmente aqui comigo. Tá? Então, é essa aqui mesmo, eu vou dar um seguinte. Nesse caso, eu não tenho módulo lógico nem matemático, tá? Nesse meu registrador aqui, então eu vou dar no concluir. E note que aqui a configuração é exatamente a mesma.
Então, para a gente começar a configurar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente vai configurar as entradas analógicas desse registrador, que é o que a gente quer medir, né? Perdão, que são as entradas de processo que a gente quer medir. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, em entradas analógicas. Eu posso vir tanto aqui quanto aqui, tá? Posso dar 2 cliques aqui, tá? Quanto dar 2 cliques aqui. Ele vai abrir exatamente a mesma tela. E para a gente começar, eu vou comentar com vocês a configuração que eu tenho aqui, ok? Então, na minha entrada analógica 1, eu tenho um PT1000 de 2 fios, tá? Na minha entrada número 2, eu tenho um PT100 3 fios. E na minha entrada número 3, eu tenho uma entrada analógica, tá? De 4 a 20 miliamperes. Então, como é que a gente vai montar isso daqui? Eu vou vir aqui em entrada analógica 1, e aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Vamos colocar, por exemplo, temperatura 1. Então, eu vou colocar a temperatura 1. Tá? E o que esse sensor ele é? Ele é um sensor que ele é um termorresistor de 2 fios. Tá? Na hora que eu clicar aqui, você pode ver que ele já alterou aqui, ele já mostrou para mim como é que é a minha configuração de um termorresistor de 2 fios, né? Um RTD de 2 fios. E aqui ele já mostra também as linearizações. Tá? Eu posso ter um PT50, um PT100, um PT1000, tá? Um NI100, e posso também ter, por exemplo, uma curva customizada. Aí eu vou mostrar depois um pouquinho para vocês. Eu vou vir aqui e vou colocar um PT1000. O PT1000, por definição, ele vai trabalhar aí de menos 200 até 850 graus. Mas eu não quero trabalhar nessa faixa de temperatura, então eu posso vir aqui e mudar a minha escala de 0 a 650, por exemplo. Aqui eu posso mudar o formato, né, da casa decimal. Eu vou deixar como automático, ele faz isso de forma automática. Posso colocar um offset, tá? Principalmente para quando a gente trabalha com um PT100, para justamente compensar essas resistências do cabo. Okay? E posso colocar uma constante de filtro aqui. Nesse caso, ele está configurado já para minha entrada PT100, PT1000, desculpa. Mas aqui eu vou entrar aqui e vou colocar um alarme, tá? Eu vou colocar um sinal de alarme, eu vou colocar um alarme de máximo, por exemplo, tá? E vou ativar esse cara justamente como um alarme. Eu vou colocar o nome desse alarme. Alarme máximo temperatura 1. E vou falar para ele qual que é essa temperatura. Então, o meu PT1000 ele vai estar trabalhando de 0 até 650 graus, mas eu quero que, se chegar a 600 graus, ele me envie um sinal de alarme. Eu posso colocar um chaveamento, né, uma esterese aí nesse chaveamento. Posso selecionar uma entrada, por exemplo, uma entrada digital, seria um botão para suprimir esse alarme, e posso também colocar um delay, tá? Em alguns segundos para ativação desse alarme, justamente para evitar, por exemplo, uma oscilação da rede, da linha. Vou colocar um segundo alarme também, onde eu vou colocar um alarme de mínimo, onde esse cara eu vou também colocar como um alarme, eu vou colocar como alarme de mínimo temperatura 1. Opa, temperatura 1. E vou falar que o alarme mínimo, tá? O limite mínimo para eu trabalhar seria de 50 graus. E está configurado o meu PT1000. A minha segunda entrada analógica, como eu falei, eu vou chamar ela de temp2, tá? Temperatura 2. E ela é um PT100 de 3 fios, que também é um RTD. Se eu tivesse, por exemplo, um termopar, né? Eu selecionaria um termopar, ele mostraria aqui, né, o símbolo do termopar, e aqui você pode ver que a linearização ele muda de acordo com os termopares, termopar tipo J, tipo K, tipo S, tipo N, enfim. Como eu tenho um RTD de 3 fios, eu vou selecionar aqui, essa é a carinha dele, tá bom? Ele já aparece com PT100, PT100 aí é o padrão, ok? E nesse caso eu vou trabalhar de 0 até 400 graus. Vou colocar um alarme também. Vou colocar um alarme de máximo, tá? Mas aqui eu não vou colocar em 350 graus, tá? Aqui alarme máximo temp2. Temp2. E aqui eu vou acionar um alarme de mínimo, tá? Vai ser o alarme mínimo temp2. E vai ser em 100 graus.
100 graus é muito. Vamos colocar 50 graus também. A entrada analógica 3, tá? Eu vou colocar como temperatura 3. Vou dar um nome para ela. Temperatura 3. Só que essa temperatura, vamos supor que ela estivesse vindo aí de um transmissor, e a minha entrada seria um 4 a 20 mA. Aqui eu posso selecionar se eu quero informar se ele é temperatura ou não. Então eu posso colocar sim, e ele já vai mudar todas as informações para graus Celsius. Ok? Se eu deixasse não, eu posso colocar uma unidade. Vamos supor que fosse uma pressão, né, um transmissor de pressão, eu colocaria bar, ele mudaria isso aqui para a unidade de medida que eu quiser. Eu vou colocar sim, porque ele é uma temperatura, tá bom? Eu vou deixar ele como uma linearização mesmo, tá? Não vai ser específico no momento, com 4 a 20 mA, de 0 também até 650 graus, tá, ok? Então, eu fiz a configuração, nesse caso eu não vou colocar alarme, tá bom? Mas aqui eu já fiz a configuração tanto para a minha entrada 1, para a minha entrada 2 e para a minha entrada 3. Veja aqui que aqui ele me informa justamente com a configuração do meu registrador, que eu posso ainda colocar mais 3 entradas analógicas no meu cartão. Ok? Eu vou dar um OK. Tá? E aí, por exemplo, eu tenho também as minhas saídas analógicas. Vou configurar uma saída analógica. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar saída. Tá? Saída temp 1. Tá? E eu vou falar que a minha saída analógica ela vai estar relacionada com a minha entrada do meu PT1000. Eu vou selecionar quem é essa saída, tá? Para fazer uma transmissão de sinal. Então, eu vou colocar que a minha entrada, a minha saída analógica, ela está referenciada aqui na minha entrada analógica 1. E a minha entrada é de 4 a 20 mA, tá? E a minha escala, como a minha temperatura 1 vai de 0 a 650, eu vou colocar de 0 até 650. Está configurado aqui a minha saída. Aqui eu posso colocar, por exemplo, em caso de quebra de fio, etc., uma saída, por exemplo, em 3,6 miliamperes, tá bom? Então, se chegar nos 3,6 miliamperes, eu sei que tem algum tipo de defeito com o meu sensor. Dei um OK, tá? Aqui as entradas digitais, eu posso simplesmente ativá-las ou não ativá-las, tá? Posso colocar simplesmente se eu quero ela com sinal com polaridade reversa ou não, tá? No caso aqui eu não vou fazer, mas, por exemplo, eu tenho aqui um relé de saída, onde eu posso atribuir a esse relé de saída também um sinal, tá? Eu vou colocar, por exemplo, o meu alarme, tá? Meu alarme de máximo, né? O meu alarme de máximo da temperatura 1. Então, estou atribuindo a minha saída relé a esta entrada, a este sinal de alarme. Note que aqui eu poderia, por exemplo, fazer módulos lógicos, módulos matemáticos, tá? Eu posso selecionar essas informações também. Ok. Os registradores, tá? Tanto 600 quanto 700, eles disponibilizam entradas externas, tá? Entradas via rede, tanto serial, tá? Via Modbus, como Ethernet. Então, se eu vier aqui, eu posso colocar, no caso dos 600 e do 601, até 24 entradas extras externas, ok? Eu não tenho nenhuma, então eu não vou configurar, mas a configuração é exatamente a mesma, tá? Eu tenho também ainda 24 entradas digitais, também via rede. Então, eu posso colocar, no caso do 600, 24 entradas digitais e 24 entradas analógicas, e no 700, esse número passa para 120. Tá? Ele é muito mais robusto. Tá, ok? Eu posso, por exemplo, colocar contadores e integradores, posso sincronizar, né, mostrar as horas e os horários. Eu posso colocar, por exemplo, contador, né, para minhas entradas digitais. Eu posso colocar um integrador para minhas entradas analógicas e aí por aí vai. Eu posso fazer toda a totalização de entradas, por exemplo, entrada de fluxo com pedal wheel, né, com entrada de pulsos, ok? Tudo isso a gente consegue mostrar. Aqui, na parte dos módulos matemáticos, tá, eu gostaria de mostrar aqui para você, por exemplo, que eu tenho algumas funções, né, matemáticas que a gente pode colocar. Então, eu posso vir aqui, selecionar o módulo matemático e fazer, por exemplo, uma continha, né? Vou vir aqui, vou colocar a entrada analógica 1, vou adicionar minha entrada analógica 2,
e mais a minha entrada analógica 3, né? Se eu não quero a soma de todas elas, eu posso simplesmente vir aqui, por exemplo, tirar uma média de todas elas, tá? E dou um OK, e aí eu posso utilizar isso, né, como uma forma de entrada ou como uma forma de saída, tá? E o módulo lógico é a mesma coisa, como eu estava comentando com vocês, eu posso vir aqui, né, formular. Então eu tenho as minhas entradas digitais. Vamos supor que eu tenho aqui a minha entrada digital 1, né, vou adicionar. Eu posso selecionar um AND com a entrada 2 ou, tá, a minha entrada número 3. Enfim, você pode montar aqui a fórmula lógica que for conveniente aí para você, tá certo? Isso aí, por exemplo, eu poderia jogar essa informação aqui na minha saída relé, por exemplo, tá bom? Então aqui só para mostrar que a gente tem aqui, no caso dos 700, tá? Até 20 opções de entradas lógicas e 20 matemáticas. Tudo bem. Agora que a gente já configurou, já configurei minhas entradas, já configurei as minhas saídas, como é que eu faço para isso mostrar, né, ser jogado para dentro do registrador? Eu venho aqui em grupos, tá? Então eu vou montar os grupos. Eu posso colocar o grupo 1 aqui, eu vou colocar o grupo das temperaturas, ok? E aí eu vou parametrizá-los, né? Vou colocar o que é o meu canal de entrada 1. Você pode notar aqui, ó, né, que eu tenho já 3 entradas. Isso aqui é o padrão dele, ele já vem com as 3 entradas, tá? Então ele já atribui automaticamente a minha entrada analógica 1 a essa entrada, a 2 a essa e a 3 a essa. No caso aqui eu também tenho as 3 entradas, ela já está posicionada, mas eu poderia mudar, por exemplo, se eu quisesse colocar, por exemplo, a minha entrada 4 aqui. Como não tem nada da minha entrada 4, eu vou manter a 1, ok? A minha entrada 2 a mesma coisa, tá? Eu vou deixar ela mais grossa, que vai ficar mais fácil de visualizar, ok? E a minha entrada 3 também é a minha input 3. Meus canais digitais eu não tenho nenhum, mas eu tenho 4 canais digitais que eu configurei lá, que são os alarmes. Então eu vou colocar o meu alarme de máximo da temperatura 1 no canal 1, o meu alarme de mínimo, que eu venho aqui, ó, alarme, desculpa, aqui, alarme 2 da entrada analógica 1, que no caso aqui é o meu mínimo, meu alarme de mínimo que a gente configurou. Meu canal 3 vai ser o meu alarme de máximo da minha entrada analógica 2, tá? Entrada analógica 2. E o meu canal 4 vai ser o meu alarme 2 da minha entrada 2. Ou seja, no canal 1 eu tenho o máximo da temperatura 1, mínimo da temperatura 1, máximo da temperatura 2 e mínimo da temperatura 2. Posso vir aqui mostrar a forma com que eu quero visualizar esta informação, por exemplo, num diagrama vertical ou horizontal. Tá? Operação padrão dele, ok? Eu posso selecionar aqui se eu quero que ele guarde isso dentro da memória dele, sim ou não. Obviamente que a gente vai manter sim, ok? E posso selecionar quais são os valores que eu quero guardar. Se eu quero a média dos valores, o valor atual, o valor mínimo, o máximo, ou o mínimo e o máximo. Mas o que significa isso? Está vendo que eu tenho um ciclo de memória aqui que está em 5 segundos? Vamos supor que eu coloque 60 segundos. Ou seja, eu vou pegar uma medição a cada 60 segundos e isso vai fazer com que, por exemplo, eu possa vir a ter alguma variação de temperatura dentro desse minuto. O que eu estou pegando aqui é justamente a média dessas variações. Tá? Então, se eu comecei em 0 e fui até 100 graus em menos de 1 minuto, a informação que ele ia me mostrar seria em torno de 50 graus. Tá? Sendo que, obviamente, se fosse linear, ok? Essa subida se fosse linear. Se eu quiser pegar o valor atual, eu vou pegar esse valor atual. Então, em 1 minuto, se eu estou a 100 graus, ele vai pegar a unidade de 100 graus. Tá? Se no próximo minuto essa temperatura cair para 30 graus, ele vai pegar o 30 graus. Tá? 60 segundos é um tempo bastante grande, ok? Uma coisa bastante interessante dos nossos registradores é que, principalmente pelo setup, você consegue visualizar o tempo máximo que ele ainda exibe aqui, ok? Então, por exemplo, se eu colocar
essas 3 entradas, conforme eu configurei as 4 digitais, se eu colocar para eu pegar informações a cada 1 minuto, eu vou ter aí aproximadamente 702 meses de memória no meu dispositivo. Tá? Ele varia de 0 até 125. Se eu colocar 0, ele vai subentender que eu tenho uma leitura de 125 milissegundos, okay? Que equivale aí a 8 medições por segundo. Eu vou deixar no 0 e você pode ver que ele cai bastante, né? Obviamente eu estou pegando muito mais dados, então ele cai para aproximadamente 2 meses de utilização. Eu posso criar até 4 grupos com esse modelo aqui, o 600, ok? O 601 me permite até 6 grupos e o 700, 10 grupos. E aí eu vou dar um OK. Além disso, eu consigo, por exemplo, gerar um relatório, né? Consigo ver relatórios. E relatórios do tipo do quê? Por exemplo, para o grupo 1, que é o que eu tenho, eu vou pegar o total, um diário, um semanal, toda quarta-feira, um mensal, um anual, um periódico, quero um a cada 1 minuto, tá? E aí vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso daqui. Eu vou dar um OK. E lotes, tá? Eu vou deixar um lote ativo, tá? Vou dar um nome para o lote aqui, por exemplo, teste webinar, ok? Aqui tem uma forma de como eu vou inicializar esse lote, se por código de barra, se por algum sinal de controle, tá? Por exemplo, um botão, ou se via touchscreen, no caso a tela, que é justamente o que eu vou deixar. Tá bom? Então, eu vou dar um OK. Aqui eu tenho configurações ainda para interface serial, RS232, RS485, tá? Modbus Slave ou Master, tá? Para fazer aí bound rate, para você definir paridade, etc. Tá? Eu não vou fazer isso aqui agora. Eu posso ter aqui Modbus TCP, para fazer a comunicação via TCP/IP, por meio Modbus, tá? E aqui o meu registrador ele já está configurado, tá? Para eu receber as minhas entradas e as minhas saídas e mostrar essas entradas e saídas na tela, tá? Mas antes da gente passar isso para lá, eu gostaria de passar essa parte do setup. E aqui uma coisa curiosa é que todas essas informações que estão aqui na parte de configuração, a gente pode fazer por meio da minha interface aqui no próprio registrador, tá ok? O que eu gostaria de passar na parte do setup, essa parte aqui vocês não conseguem fazer sem o software de setup, ou, por exemplo, no registrador. Isso não tem como fazer aqui, a gente só consegue fazer por meio do setup, tá ok? Por exemplo, uma lista de usuário, né? Então, pode ver que eu posso criar até 15 grupos de usuário, com 50 usuários no total, tá? Onde, por exemplo, eu vou ter aqui o System Master, que no caso ele vai ter todos os direitos habilitados, então tem todas as opções aqui, tá? E alguns outros grupos que você pode criar, por exemplo, operador, enfim, e aí eu posso dar ou tirar permissões deste usuário. Por exemplo, eu vou falar que ele não vai fazer isso, não vai fazer isso, mas ele vai fazer isso, tá? E ele não vai fazer esse cara aqui porque eu sou o administrador e eu acho que esse tipo de operador não pode operar nessa situação. Então, eu vou dar um OK aqui, por exemplo. Se a gente mudar para o System Master novamente, eu tenho todos os direitos habilitados. Tá ok? Além disso, eu posso também colocar e-mail, né? Então, eu vou ter aqui, eu tenho um e-mail server, né? Para eu configurar o servidor do meu e-mail, onde você vai colocar as informações aí pertinentes à sua empresa, né? A sua indústria. E vou colocar um e-mail. Por exemplo, vou colocar o meu e-mail, tá? Que eu quero receber informações sempre que o meu sinal de alarme, por exemplo, o meu alarme de máximo da minha temperatura 1 for acionado. E eu posso colocar um assunto. Posso colocar um assunto nesse cara aqui. Por exemplo, atenção, né? Corre, corre, né? Não vou colocar corre, vou colocar assim,
atenção, temperatura máxima, temperatura 1, máxima ativada. Enfim, fuja, né? Enfim, você pode colocar a informação, o e-mail que você quiser aqui com texto, e aí, sempre que aquele alarme ele for acionado, eu vou receber um e-mail com atenção, a temperatura foi ativada, fuja. Né? Ou então, obviamente, você vai colocar a informação que para a pessoa responsável, aquelas que podem, né, de fato, tomar uma atitude sensata, sejam informadas. Tá ok? A Joomla ela fornece também o web server, tá? Para você poder visualizar todas as telas aqui. Se você tiver mais de uma tela, a tela de grupo 1, do grupo 2, por meio de um browser da internet, tá? Via rede, você vai ter que estar conectado obrigatoriamente aí numa rede Ethernet, tá? Correto? E aqui eu consigo também os frames de leitura e escrita por meio de Modbus, tá? Por exemplo, o Modbus TCP, eu abro aqui os endereçamentos dos Modbus que eu posso fazer a leitura, principalmente para quando a gente estiver utilizando aquelas entradas externas, tanto analógicas quanto digitais. Tá ok? Então, eu tenho tanto a parte de leitura quanto a parte de escrita aqui. Aqui, a parte de linearização, tá? A linearização é uma curva que eu posso linearizar da forma com que for conveniente para mim, né? Ou a forma que o usuário tiver interesse. Então, nesse caso, vamos supor que eu esteja trabalhando lá com o meu PT1000, e o meu PT1000, ele não quero que ele faça a linearização padrão do PT1000, eu quero que ele siga essa curva aqui que eu vou gerar aqui agora, tá? E aí eu consigo ver qual é a curva, tá? Então, por exemplo, de 0 até 100, ele vai estar mais ou menos nessa... vai seguir esse padrão aqui, ok? Eu posso também, simplesmente, aqui está como fórmula, eu posso colocar como suporte de valor. Então, eu vou falar que no 0, eu quero que ele seja 10, tá? No 1, ele vai ser 12, no 2, ele vai ser 33, no 3, ele vai ser 77. Tá? E essa aqui é a minha curva que eu defini aqui agora, e aí eu posso colocar, ele vai mostrando as duas curvas, tá? Tanto com a fórmula que a gente colocou ali, quanto essa maluca que eu criei aqui agora, tá? Então, se eu der um OK aqui, tá? E eu voltar lá na minha entrada analógica, tá? Aqui, na hora que eu coloco linearização, PT1000, se eu selecionar aqui agora o Customer Specific, na verdade, agora ele está já básico, ele já muda a minha escala, por exemplo, tá? De acordo com aquela configuração que eu criei lá. Eu vou voltar aqui para o PT1000, que é para não ter problema, e vou voltar aqui para 0 até 650, que é o que a gente já tinha definido antes. Por fim, o que a gente pode criar, que é um negócio bem interessante desses registradores, tá? São telas de processo. As telas de processo, você pode criar a sua própria tela, ok? Eu vou ativar uma tela de processo, eu vou colocar aqui uma tela webinar, por exemplo, e eu vou alterar, por exemplo, o fundo dela. Então, eu posso simplesmente chegar aqui, vou selecionar né, um cara desse que está vazio, então eu vou dar um replacement, tá? Ele vai abrir aqui uma informação e eu vou colocar aqui, ó, uma imagem, tá bom? Aqui, uma imagem da Digitrol e da Joomla como fundo. Tá? Vou dar um OK. Ele vai aparecer... opa, tem que colocar visualizar, tá? Visualizar e central. Ele vai aparecer aqui para mim, tá? Eu posso mudar a cor do meu fundo, vou colocar um fundo branco, ok? Eu mandei ele centralizar. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, algumas informações. Eu vou selecionar aqui que eu quero colocar o meu sinal de entrada analógica. A minha entrada analógica 1 e a minha temperatura 1. Tá bom? Vou deixar ele aqui, vou colocar ele um pouquinho maior para ficar mais fácil de visualizar. Vou dar um OK, ele já apareceu aqui. Ó. Não dá para ver nada, mas se eu aumentar, pronto, tá aqui. Ah, mas eu preciso colocar que esse cara aqui é da temperatura 1. Verdade, então vamos criar um novo objeto. Tá? Nesse caso aqui eu vou colocar um objeto texto, tá? E vou colocar temperatura 1. Aqui também,
colocar aqui para ficar maior um pouquinho. Apareceu aqui, eu posso reposicionar ele, tá? Temperatura 1, pronto, ficou legal. Ah, eu quero colocar outra coisa, eu quero colocar um alarme, tá? Então vamos colocar aqui como se fosse um pictograma, tá? E eu vou selecionar a minha entrada digital aqui, que vai ser a minha entrada de máximo, tá? A minha entrada 1. Quando ele estiver desligado, tá? A minha imagem vai ser, vamos ver aqui, vai ser esse cara aqui, tá bom? Quando ele estiver ligado, a minha imagem vai ser esse cara aqui. Então, vou dar um OK, tá? E ele apareceu aqui, ó, aqui em cima. Então, vou selecionar ele aqui e vou falar, tá, mas o que é esse cara aqui? Não, esse cara aqui, de novo, vou colocar um texto, vai ser o meu alarme de máximo da temperatura 1. Selecionar ele, jogar ele um pouquinho para cá, jogar ele um pouquinho para cá, tá bem feio, tá? Para fazer isso aqui, você pode depois, obviamente, fazer de uma forma mais conveniente, tá? E eu vou ficar simulando, por exemplo. Então, tá funcionando, tá tudo certo, tá? Configurei, já acionei a minha tela, dei um OK. Agora eu vou fazer a transmissão de tudo isso que a gente configurou e parametrizou para o meu registrador. Antes eu só vou mudar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito ruim para vocês visualizarem. Tá? Eu vou colocar o brilho 0 e vou colocar uma cor um pouco mais escura dos meus canais de entrada, tá ok? Pronto, vai ficar mais fácil de visualizar, eu acredito. Vou colocar isso aqui como essa cor. Vou dar um OK. E agora como é que eu faço, Matheus? Vou fazer a transmissão desses caras aqui, de tudo isso, para o registrador. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa setinha, em Data Transfer to Device, né? Então, eu vou mandar toda a informação para o dispositivo. Se eu vier nessa setinha, eu pego a informação do dispositivo. Ou seja, se você já tem uma configuração, eu vou apertar aqui o botão, tá? Para transferir, ele vai perguntar sim, tá? E aí ele vai começar a fazer a transmissão. Essa transmissão ele pode levar um tempinho, tá? Um tempinho extra, mas você pode notar aqui, por exemplo, ao lado, que o meu registrador ele já está ativo, recebendo esta informação, ok? Claro, se você tiver informações prévias no seu registrador, você não precisa fazer tudo isso que eu já fiz. Você pode simplesmente conectar ele, vir aqui neste botãozinho aqui de Transfer from Device, né? Pegar as informações do dispositivo e descarregar aquela configuração prévia, previamente mostrado, né? Que já estava dentro do registrador. Você também pode salvar isso aqui como um projeto. Então, a gente tem um botãozinho aqui de salvar. Tá? Então, você pode salvar para, por exemplo, se você tiver mais do que um, né, registrador com a mesma configuração, por exemplo, você consiga, de fato, ter essas informações salvas. Okay? Vamos só aguardar mais um minutinho, que ele está fazendo toda a transferência. A gente colocou bastante coisa nova aí para ele, mas dando certo, a gente segue. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, pronto, deu certo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer de uma forma um pouquinho diferente e vou. Deixa eu aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar isso para ficar. Não. Mas aqui a gente consegue visualizar o quê? Né? A tela do meu registrador. A tela do registrador, ele me mostra já as funções que eu tenho configuradas. Então, você pode ver aqui que eu tenho a temperatura 1, a temperatura 2 e a temperatura 3. Tá ok? Aqui está branco porque eu coloquei a cor branca, né? Não foi muito inteligente, mas vai fazer mais sentido na hora que tiver o gráfico em linha, ok?
Então, você pode visualizar aqui que eu já inicializei a minha temperatura 1 aqui, tá? Em 560 graus, que está dentro do meu limite aqui, né? Que eu coloquei de 0 até, eu coloquei aqui de 0 até 650, tá? Onde eu tenho aqui o meu limite máximo em 600 graus e o meu limite mínimo de 50 graus. Então, se por acaso eu aumentar essa temperatura, tá? E essa temperatura passar dos 600 graus, note que essa temperatura aqui, ela acionou e aparece, por exemplo, alarme máximo da temperatura 1, ele está acionado. Eu tenho um LED vermelho aqui também, que ele aciona quando eu tenho a minha saída relé acionada, tá ok? E eu posso vir, por exemplo, aqui no meu registrador, tá? E visualizar a minha lista de alarme. Então, aqui eu tenho dizendo que às 11 horas e 3 minutos, né, 2 minutos e 25, eu tive um alarme da temperatura máxima. Eu posso selecionar esse cara aqui. Tá? Na verdade, eu não posso porque eu não estou logado, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair, eu vou entrar aqui, ó, e vou logar com a minha senha de master, ok? Que é justamente este ponto aqui. Eu vou vir aqui e vou colocar a senha, que é 9200, padrão Jumo, ok? E aqui agora eu estou logado, pode ver aqui que eu estou logado como master, tá bom? Então agora aqui sim, eu vou vir aqui, vou dar um alarme, vou vir aqui, ó, eu consigo dar um reconhecimento deste alarme. Reconheci o alarme que está ligado. Então, voltei a temperatura, tá? A temperatura voltou, baixou novamente, pode ver, baixei a temperatura para baixo dos 600 graus. E aqui no meu evento acontece, mostra tudo o que aconteceu. Então eu tive aqui às 11 horas uma nova configuração, eu tive que um alarme de temperatura foi acionado, eu tive um reconhecimento desse alarme e tive que o alarme voltou, tá? Então fui para baixo. Se eu voltar aqui, tá? E mostrar para vocês aqui nas minhas configurações, tá? Se eu, por exemplo, entrar em entradas analógicas, a minha entrada analógica 1, ele já está aqui, ó, como temp 1, temperatura 1, tá? Aqui um PT1000, certo? Que ele varia de menos 200 até 850, mas nesse caso ele está trabalhando de 0 até 650 graus, ou seja, está exatamente com a mesma configuração que a gente fez. Eu posso vir aqui, por exemplo, se eu quiser copiar todas as informações aqui, né, falar todos que eu tenho são PT1000. Pronto, facilita também a minha vida nesse caso aqui, tá? Então aqui eu tenho todas as entradas, as saídas, os relés que a gente configurou lá atrás. Tudo bem, aqui eu estou mostrando, né, uma entrada, eu posso variar, por exemplo, a minha temperatura 2, né? Então, se eu baixar, né, fazer uma temperatura de mínimo, por exemplo, agora ele acionou um alarme de temperatura mínima, tá? Temperatura mínima foi acionada, da minha temperatura 2, também vai me dar um sinal de alarme, ok? Nesse caso, se eu não reconhecer esse alarme, ele só vai aparecer aqui na minha lista de eventos. Ele foi on, depois off, tá? Então, tudo isso que fica guardado no registrador. E existem as formas de visualização, né? No caso aqui eu estou visualizando um bar graph, tá? Eu posso, por exemplo, colocar um diagrama de curva no meu grupo de temperaturas. E aqui ele me mostra exatamente o que está acontecendo nessas temperaturas. Tá? Minha temperatura 1 voltou, passou acima do meu alarme. Tá? Voltou a temperatura, enfim. Note que é interessante que aqui eu tenho também todas as configurações, ó, de quando aconteceu o alarme, tá? Nesse caso aqui, okay? Quando acabou o alarme, e eu tenho algumas outras informações, por exemplo, quero ver exatamente a hora que aconteceu esse alarme. Eu venho aqui, clico nele, tá? E pronto, está mostrando para mim. Foi às 11 horas, 6 minutos e 13 segundos. E que horas que ele acabou este alarme, no caso, né?
Aqui foi mais ou menos às 6h22, tá ok? Posso vir aqui e falar, não, eu só quero visualizar a minha temperatura 1, não quero visualizar a minha temperatura 2 nem a minha temperatura 3, ok? Então, ele vai mostrar só o gráfico da temperatura 1, por exemplo. Tá? E aqui embaixo, você vê que eu ainda tenho a variação da temperatura, das minhas 3 temperaturas nesse exato momento. Tá bom? Então, se eu voltar, ele vai voltar a temperatura. Eu posso colocar, por exemplo, só as informações, posso tirar as informações das minhas entradas digitais, posso inserir as entradas digitais, tá? Posso visualizar isso aqui como imagem, tá? Como texto. Okay? Então, aqui eu tenho uma facilidade, eu consigo visualizar talvez de uma forma mais interessante, né? A minha temperatura. Então, se eu variar a temperatura aqui, né? Ou variar a temperatura aqui, eu consigo visualizar tudo isso, ok? Então, fica bem fácil. E se eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai me mostrar exatamente o que está acontecendo com este cara. Então aqui eu posso ver, eu tenho o alarme de máximo ativado, tá? Agora está baixando a temperatura, por exemplo, né? Baixou. Então, está dentro do meu limite. Então, vou baixar mais um pouco. Enfim, eu consigo, nesse caso, né, visualizar de uma forma bem interessante, como forma de texto e forma de bar graph, por exemplo. Bom, outra coisa que também é bem interessante, né? A questão dos relatórios, tá? Que eu mostrei para vocês. Os relatórios de temperatura, né? Que eu selecionei um monte de informação lá, total, diário, semanal, mensal, anual, periódico. Aqui ele guarda todas as informações, tá? Que aconteceram até o momento. Você pode ver que todas essas daqui, elas estão iguais, justamente porque o total, diário, semanal, mensal e o anual foram, a temperatura máxima e mínima foram exatamente a mesma, né? A gente começou a fazer isso aí faz alguns poucos minutos. Mas note que o periódico que eu coloquei a cada 1 minuto, ele já é diferente. Então, se eu mexer aqui de novo, ele já vai me dar uma variação. Tá ok? E aí, se eu tivesse, por exemplo, aqui é para a temperatura 1, ok? Eu consigo visualizar isso para a temperatura 2 e consigo visualizar isso também para a temperatura 3. Tá ok? Mais uma coisa, o início do lote, né? Você pode ver que está aqui, ó, o meu lote está chamando teste webinar, que foi o que a gente trocou lá. Aqui eu posso colocar informações que eu quiser. Isso aqui eu posso fazer também pelo software de setup, ok? Por aqui. Mas aqui o que é interessante a gente ver é que eu tenho aqui um botão play, que foi o que eu tinha mostrado, né? Que a gente vai começar o lote pelo touchscreen. Então eu vou começar aqui, né? E ele vai começar a rodar este lote. E se eu vier aqui, por exemplo, em informações, desculpa, se eu vier em informações, ele vai mostrar que o meu lote foi iniciado, tá? Meu lote está ativo. E aí eu vou encerrar esse lote. Encerrei o lote, posso visualizar esse lote aqui nos lotes completos, tá? Nos completados. Tá, a informação está aqui, tá? Tudo que foi registrado neste lote, tá ok? Bom, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui também a tela de processo, foi a tela que a gente criou, né? Então eu vou criar aqui, vir aqui em tela de processo, e a tela webinar, onde eu tenho aqui justamente aquela telinha que eu montei com vocês, onde eu tenho aqui a minha temperatura 1 e o meu alarme máximo, né? Então se a gente voltar lá, eu falei que a gente ia, né, se a gente aumentasse a temperatura, eu ia mudar o meu íconezinho aqui. Então vamos ficar de olho nesse cara. Quando ele passar de 600 graus, ele tem que mudar. Né? Mudou, né? Para aquele ícone que a gente identificou. E aí eu consigo ver aqui, né, mais uma vez, que o meu sistema está ativado. Tá ok? Bom, para
o que eu gostaria de mostrar aqui nessa questão é isso. Eu vou interromper aqui essa informação, eu vou voltar para aquela apresentação, tá bom? Para a gente continuar a mostrar algumas outras funcionalidades. Então, assim, o que eu tentei mostrar ali foi justamente como a gente faz a configuração, né, de display, de entrada analógica, digital, saídas, computadores, módulo lógico, matemático, a criação dos grupos, relatórios e os lotes, tá, as interfaces seriais e Ethernet e a parametrização, né, inclusive com linearização customizável e as telas de processo. Tá? Só para a gente passar mais umas informações a respeito dos registradores, ok? A gente tem algumas informações aqui, as informações técnicas, tá? De quantidade de entradas analógicas, digitais para cada modelo, tá? O 601 e o 700, ok? Por exemplo, tela de processo, que eu posso criar 6 com um, 10 com outro, com até 100 objetos, né? Por exemplo, cada carinha daquele lá que eu inseri é um objeto na minha tela de processo, ok? Algumas funções especiais, tá? Essas funções especiais relacionadas, por exemplo, à placa PCB, a medição de entrada analógica digital, né? Que é aquele HI que eu comentei lá no comecinho com vocês, que é relacionado aí a High Isolated, né? Ele é altamente isolado, ele tem uma isolação galvânica bastante interessante aí nas entradas, justamente para proteção dos componentes eletrônicos. Ele possui também, nas entradas digitais, algumas entradas para pulsos rápidos, né, para pulsos incrementais, onde a gente consegue visualizar aqui os pulsos incrementais. Eu consigo, por exemplo, totalizar uma vazão, né, por meio desses caras aí. Outra coisa bastante interessante que eu acabei não comentando muito, né, mas é que esses dois modelos, o 601 e o 700, ele disponibiliza aí aplicações via texto estruturado, né, o ST-Code, onde você tem que codar mesmo informações e, né, ele faz com que isso você tenha uma entrada, né, mais robusta, né, um código mais robusto e elimina algumas falhas aí que podem vir a acontecer. Como eu falei, as telas de processo, né? Aqui a gente tem um exemplo bem mais bonito do que o meu, né? Sobre uma tela de processo que é possível de ser montada. Obviamente que daí você vai ter que levar um pouco mais de tempo para fazer isso, né? O 700 a gente consegue colocar até 5 lotes ao mesmo tempo. No 600 a gente só consegue visualizar um, tá? No 600 e 601. Uma outra coisa muito importante, né, que eu não comentei, a gente está gravando tudo isso no registrador, só que a gente precisa depois adquirir essas informações que estão ali dentro, correto? A gente tem duas formas para fazer isso. A gente pode fazer isso por meio de uma porta USB, ok? Um USB host mesmo, tá? Ou por meio de dois softwares, que é o software que é o PCC e o PCA 3000. O PCC é um software, ambos da Jumo, ok? O PCC ele faz a aquisição automática dos dados via rede, tá? Via rede RS485, 232 ou via Ethernet, e ele informa ao PCA, tá? Todos os dados gerados. E o PCA ele gera um gráfico, né? Que você consegue depois, de fato, utilizar isso para, por exemplo, gerar relatórios, né? Passar para cliente, enfim, visualizar mesmo o que aconteceu durante seu processo de produção e etc. Manipulação de dados, tá? Existem alguns opcionais bem interessantes aí que é para manipulação de dados, tá? Principalmente aí com certificados digitais, então a gente consegue identificar se alguém tentou manipular esse dado, tá? Com rastreabilidade, ele gera uma rastreabilidade pelo dispositivo, tá? E aí a gente precisaria usar mais outros dois softwares, que é o PCAT e o PCS, tá? O PCS é de Security e o PCAT de Audit Trail, tá? Para fazer auditoria e o rastreio mesmo das informações. Esses dados, essa detectação de manipulação, ela é confirmada, né, com o relatório TUV, tá? De que a assinatura criptográfica ela é de fato robusta contra a tentativa de manipulação, foi testada já várias vezes e não identificaram qualquer deficiência, tá, no código de manipulação. E isso é muito importante para alguns determinados segmentos de mercado, né? Então a gente também oferece alguns certificados, principalmente aí o FDA 21 CFR parte 11,
que justamente solicita este certificado para a manipulação de dados, né? Uma auditoria, rastreabilidade quanto a isso, né? Com assinatura eletrônica, tudo isso configurado aí pelo software de setup, como eu mostrei para vocês. Tá? A Juma ela também oferece alguns outros certificados, tá? Principalmente para a questão de processo térmico, de tratamento térmico, de acordo aí com a AMS 2750E, que é um certificado aí bastante utilizado na indústria aeroespacial, e o CQI 9, que é utilizado para a indústria automobilística. Tá? Né, como eu comentei com vocês, a relação aí das interfaces, né, serial e Ethernet, ele possui uma conectividade bastante interessante, em que a gente está trabalhando hoje em dia aí com essa informações aí, com esses dados todos, né, indústria 4.0, etc. E tem uma conectividade bastante interessante, que a gente pode jogar isso para camadas superiores aí da pirâmide, tá bom? Então, também fornece isso. E os mercados, né? Mercados que são bastante utilizados, esses caras, são principalmente a indústria farmacêutica, indústria de alimentos e bebidas, indústrias médicas e biomédicas, né? Para hospitais, fazer, né? Enfim, detectar todas as informações necessárias, indústria química, energia, tratamento de água, enfim, os registradores eles podem ser utilizados de uma forma muito abrangente, ok? E tem muitos segmentos que precisam, de fato, fazer o registro dos dados e obter essas informações. Por hoje, na verdade, era mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Aqui segue os nossos contatos, tá? Para quem tiver interesse aí em identificar mais, né, mais informações, quiser mais informações. O Luiz Carlos, ele pergunta qual o protocolo de aquisição de dados via USB? Qual tipo de arquivo gerado? É um arquivo gerado da Jumo, tá? É um arquivo que ele é um .dat.set. Então, você não consegue fazer essa aquisição sem esse software, tá? Isso daí é uma informação, um banco da Jumo mesmo, tá? É um arquivo Jumo e a gente não consegue fazer essa aquisição via rede, tá? De outra forma. A gente está lançando, tá? Aqui é uma informação mais atual. A gente está lançando um novo CLP, tá? Que é o Varitron 500. Esse Varitron 500 ele vai ter uma função registro, ok? E via OPC-UA você vai conseguir fazer a aquisição, por exemplo, né, da base que você quiser. Tá? Mas isso para o Varitron 500. A gente consegue até fazer um gateway com o Varitron 500, ele já está disponível no mercado, ok? E aí você consegue fazer. Mas através direto do registrador não tem como. O que você poderia fazer também, ô Luiz, é você, por meio do PCC, gerar sim, por exemplo, um arquivo CSV e aí você consumir, por exemplo, através de uma API, esse arquivo CSV. Tá ok? Espero que tenha respondido aí a resposta. A pergunta, desculpa. O Luiz Carlos, ele faz um outro questionamento, Matheus. Se ele, então, tem que adquirir um daqueles softwares para leitura e tratamento dos dados? Sim, isso daí é uma questão obrigatória, pelo menos para tá? Se você tem ou se você tem 1000 registradores, você teria que adquirir, para você fazer a análise, você teria que adquirir o software também, ok? E ele questiona se nós vamos disponibilizar a apresentação por e-mail. Sim, disponibilizaremos, tá, Luiz Carlos? Vamos sim. Eu passei uma apresentação aqui para vocês de uma forma um pouquinho mais enxuta, né? Porque como eu abri aqui o registrador para mostrar para vocês, eu vou disponibilizar uma nova apresentação que vai ter um pouquinho mais desse tutorial, tá? Da parte de entrada analógica, como é que eu configuro, da parte de saída analógica, enfim, vai ter algumas coisinhas um pouquinho diferentes, vai ter a mais do que foi passado aqui, tá? Mas como não vai ter essa dinâmica toda que foi gerada aqui, vai facilitar bastante para vocês aí, acredito, a gente vai disponibilizar sim.
Nós temos mais algumas perguntas, mas eu acredito que, devido ao tempo, nós Uhum. possamos dar um feedback individual para cada um. Pode ser, pessoal? Acredito que sim, né, Matheus? Acredito que sim. Bom, eu vou passar de volta para você, Alaide, tá? Para você poder encerrar aí. Mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade de todos, tá? Agradeço aí pela presença de todos. Foi um prazer apresentar isso aí. Espero de fato que tenham gostado, tá ok? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui.